gráfico a seguir representa a curva de solubilidade do nitrato de potássio em água. A 70 graus foram preparadas duas soluções, cada uma contendo 70 gramas de nitrato de potássio e 200 gramas de água. Então, olha, eu vou dar um pause e eu vou preparar essas duas soluções, vou fazer um desenho, tá? Então, olha só, depois eu volto. Em 70 graus, eu preparei duas soluções. As duas contendo 200 gramas de água e 70 gramas de KNO3. A outra, a mesma coisa. Eu tenho 200 gramas de água e 70 gramas de KNO3. Primeira coisa que a gente tem que se perguntar. Tá, ele preparou essa solução. Será que vai dissolver tudo? Então eu preciso analisar a solubilidade. Então vamos voltar no gráfico. Na temperatura de 70 graus, qual que é a solubilidade do nitrato de potássio? Então eu estou subindo até a curva, 70 graus, pá, e vejo que a solubilidade dele é, nessa temperatura de 70 graus, a gente consegue dissolver até 140 gramas de KNO3 para cada 100 gramas de água. É o que dá para dissolver, até 140 para cada 100. Se eu tivesse 200 gramas de água, que é o que ele me propôs, quanto que dá para dissolver, hein? Até 280 gramas. Ou seja, se eu dissolver 70, tá tranquilo, vai dissolver tudo. Eu tenho uma solução que está assim, vamos dizer, muito insaturada. Ela está longe de saturar. Beleza. Agora olha só. A primeira solução foi mantida a 70 graus. E após a evaporação de uma certa massa de água, que ele chamou de M, houve início de precipitação do sólido. A outra solução foi resfriada a uma temperatura T, em que se percebeu o início da precipitação do sal. A análise do gráfico permite inferir que os valores aproximados da massa M e da temperatura T são respectivamente. Então, o que está acontecendo? Eu te falei que essa solução está muito insaturada, ela está longe de saturar. Por quê? Vamos pensar? Tem 3 motivos possíveis. Ou porque tem pouco sal para muita água, ou porque tem muita água para pouco sal. 2 motivos, né, que são mais ou menos o mesmo. O que ele está falando? Na primeira suposição, na primeira sugestão dele. Se tem muita água, vamos deixar essa água evaporar até que a quantidade de água que está lá dentro seja a mínima necessária para manter os 70 gramas dissolvidos. Nós vamos fazer essa conta. Outro motivo. Perceba que esse sal ele tem uma solubilidade, ele tem uma solubilização endotérmica. O que quer dizer que com o aumento da temperatura eu aumento a solubilidade. Então, por que ela está muito insaturada? Pode ser também porque a temperatura está muito alta. Se eu abaixar essa temperatura, talvez eu consiga dissolver menos sal, e aí esses 70 gramas nos 200 de água formem uma solução saturada. Então vamos pensar o que ele está querendo. Olha, a primeira solução ele vai manter a 70 graus. Então ela vai continuar tendo 70 graus. Só que agora ele vai evaporar uma certa massa M de água, tal que ele quer que o sal comece a precipitar. Em outras palavras, ele quer saber quanto de água tem que ter ali dentro para manter uma solução saturada nessa temperatura. E olha só o detalhe, a massa de água vai mudar, uma vez que eu estou deixando a água evaporar. Agora, a quantidade de KNO3 aqui dentro vai mudar?
Não, né? A gente continua tendo 70 gramas de KNO3, porque ele é um soluto iônico, ele não evapora. E aí? Quanto de água pode evaporar? Quanto de água tem que sobrar ali dentro? Detalhe, a temperatura permanece a mesma. Então eu vou trabalhar nessa temperatura de 70 graus. Vamos voltar no gráfico. E nessa temperatura de 70, dá para dissolver até 140 gramas de KNO3 em 100 gramas de água. Eu vou mudar a forma que eu falo essa informação. Eu vou falar o seguinte: nessa temperatura de 70, para dissolver 140 gramas de KNO3, eu preciso de 100 gramas de água. E para dissolver 70 gramas de KNO3, que é o que tem na nossa solução, quanto de água que eu preciso? E fazendo essa regra de 3, olha, a gente precisa de pelo menos 50 gramas de água para que nessa temperatura a gente consiga manter esses 70 gramas de KNO3 dissolvidos. Ou seja, a gente precisa aqui de pelo menos 50 gramas de água. Quanto de água pode evaporar então? Eu não tinha 200? Eu vou deixar que 150 gramas de água aproximadamente evaporem. Porque na hora que evaporar mais 1 grama de água, aí a quantidade de água lá dentro não é suficiente para manter os 70 gramas dissolvidos. Aí se inicia a precipitação do sal. Então a massa M que pode evaporar de água é de 150 gramas. Olha, então eu estou entre letra B e letra D. Já eliminei a A C e a E. E cuidado, olha a pegadinha da A, colocou 50 gramas. 50 gramas é a quantidade de água que tem que ter. Ele quer saber quanto de água pode evaporar. E agora, o que ele quer que a gente faça com a segunda solução é um resfriamento de 70 para uma temperatura tal que eu ainda não sei, de modo que eu continuo tendo 200 gramas de água e continuo tendo aqui dentro 70 gramas de KNO3. A pergunta dele é a seguinte: se eu abaixar a temperatura, qual é a temperatura mínima que eu posso colocar para que esses 70 gramas continuem dissolvidos nos 200 gramas de água? E olha, pelo amor de Deus, não pode fazer regra de 3 com a temperatura. Perceba que esse gráfico é uma curva. Eu não posso fazer regra de 3 com a temperatura. E aí, o que eu vou fazer? Presta atenção que a conta também é fácil, só que o difícil era pensar no caminho. Eu sei que eu quero manter 70 gramas de KNO3 dissolvidos em 200 gramas de água, que é a quantidade, olha, a temperatura a gente não pode fazer regra de 3. Agora, a quantidade de sal e a quantidade de água, elas são proporcionais. A solubilidade no meu gráfico está para cada 100 de água, porque se fosse para 200 seria o dobro, se fosse para 300 seria o triplo. Então, olha, eu vou fazer a regra de 3 e vou te explicar por que eu fiz essa regra de 3. Se eu quero falar que eu quero manter 70 gramas de KNO3 dissolvidos em 200 de água, isso é a mesma coisa de falar que eu quero manter quanto de KNO3 dissolvido em 100 de água. X tal que X dá 35 gramas de KNO3. Vou explicar o porquê que eu fiz essa regra de 3, depois eu faço o caminho contrário, que aí vai ficar claro. Por que eu fiz essa regra de 3? Eu quero achar a temperatura no gráfico. Só que no gráfico a solubilidade está para 100 gramas de água. Então, eu passei aqui, olha, se eu quero 70 em 200, quanto em 100 de água, só porque o meu gráfico está para 100 gramas de água. E olha, para dissolver, falar que eu quero dissolver 70 em 200 é a mesma coisa de falar que eu quero dissolver 35 gramas em 100.
Aí eu venho no gráfico, 35 gramas de KNO3, a temperatura é de aproximadamente, olha, 22 graus. Portanto, resposta letra B. Bruno, ficou difícil. Eu vou fazer o caminho contrário, já sabendo a temperatura. A 22 graus, quanto de KNO3 dá para dissolver em 200 de água? Aí eu venho em 22 graus. Qual que é a solubilidade dele? Não é 35 para 100? Se nessa temperatura, em 100 de água, dá para dissolver no máximo 35, estou fazendo a conta de trás para frente. Em 200 de água, quanto que daria para dissolver? Não são 70 gramas, que é o dobro? Por isso que a temperatura é de 22 e por isso que para procurar a temperatura no gráfico, eu passei para 100 de água, porque o meu gráfico está para 100 gramas de água. As questões de coeficiente de solubilidade, elas tendem a ser relativamente fáceis. Essa, para mim, é uma das mais legais de solubilidade.